E aí, gente, tudo bem? A gente veio aqui para falar um pouco sobre a gente. Um pouquinho. E, bom, para você que chegou agora, para você que não conhece a gente pessoalmente, né? E até para você também que já chegou a fazer aula com a gente em algum lugar, já nos viu em baile, mas a gente nunca teve a oportunidade de trocar uma ideia. A gente vai contar um pouquinho sobre como a gente começou, né? Como a gente começou nossa parceria. Sim. A gente começou, na real, em lugares diferentes, né? Dançando em lugares diferentes. Porém, a gente se encontrou na Caxanga do Malandro, onde a gente participava da companhia, participava das aulas. Na companhia a gente fez shows pela companhia, né? A gente fez a comissão de frente da São Clemente, né? E aí, depois de um tempo lá, né? Eu tive um momento assim onde eu resolvi que eu queria trabalhar com dança. E com isso eu larguei a faculdade que eu estava fazendo, que era de engenharia, estava nos períodos iniciais. E daí eu chamei o Robinho pra gente começar a treinar, pra gente começar a treinar um pouco mais com dança. Naquela época, 2013, estava rolando, tava começando a ressurgir alguns campeonatos, né? Do Samba Rio Show principalmente. Sim, e logo após veio o Swing do Black, né? Isso. E aí nessa época eu chamei ele pra gente começar a treinar e começar a desenvolver assim com mais precisão a nossa dança, coisas que a gente não tinha parado pra treinar com tanto afinco quando a gente era da companhia. E aí a gente começou a criar uma coreografia, né? Foi nosso primeiro movimento assim com relação a isso. A gente pensou em criar coreografia e a gente também se juntava pra treinar a nossa dança. Sim. Improviso, né? Essa coreografia foi o Urubu Malandro. Depois, se você quiser, tem no YouTube pra você ver. É importante também que acho que parece um pouco do nosso processo assim de dança, né? Sim, sim. Acho que a gente foi se encontrando assim até numa questão de identidade também. Então acho que Urubu Malandro é bem diferente do que a gente dança hoje, mas eu acho que é bem legal porque foi um processo assim que a gente passou de evolução mesmo, até com relação ao palco, até com relação artística, né? Porque nesse processo algumas pessoas ajudaram a gente, né? Diego, Cadu. Sim. E isso tudo também foi trazendo pra gente um desenvolvimento artístico com relação ao palco, né? Principalmente. Isso. E aí a gente acabou indo mais pra questão da competição, né? Então a gente foi por esse caminho, mas sempre com aquela ideia de tipo assim, cara, eu acho que a gente consegue trabalhar com a dança, né? A gente consegue trabalhar com isso que a gente gosta. Então a gente foi correndo atrás desse caminho. Então a gente participou do Swing do Black, do Samba Rio Show, do Gafieira Brasil, né? Sim. E aí a gente participou até mais de uma vez também do Gafieira Brasil, do Swing do Black, né? E isso foi um período, assim, pesado, né, pra gente, de transformação mesmo, porque a gente estava focado todos os dias em treinar, em evoluir, em desenvolver. Isso foi muito importante pra gente. A gente conheceu muitos profissionais no meio desse caminho. Isso foi muito legal. E também a gente precisou tomar decisões, né? Essas decisões, elas têm a ver com a questão do tempo. Então, para eu chamar o Robinho para começar a treinar, eu tinha já trancado minha faculdade. Então, foi uma decisão minha, né? Acho que essas decisões são pessoais também, mas essa decisão que eu tomei tinha muito a ver com relação à questão de eu realmente querer me dedicar a isso. Então, eu precisava fazer um marco, assim, onde eu mostrava que eu ia realmente me dedicar tempo e estudo à dança. Sim, e eu nessa época dançava de contrato, né? Eu era personal dance. E aí, muitas das vezes tinha que dançava de tarde, de noite e tinha que treinar, né? E assim, começou a ficar muito puxado, né? Porque aí eu comecei a falar assim, cara, eu vou ter que deixar de treinar para poder trabalhar, né? Então chegou num certo ponto que a gente falou assim, cara, eu acho que eu preciso abrir mão desse trabalho para me dedicar à dança, porque se eu quero trabalhar com isso, eu preciso me dedicar. E aí foi também uma decisão que foi um marco assim para mim, né? Pra gente, na real. Sim. Que foi tipo, cara, eu preciso me dedicar somente à dança, né? E a competição é um investimento, né? Um investimento real, tanto de tempo quanto de dinheiro também, porque o que a gente gastava de passagem, de comida, de figurino para poder estar, né, naquele processo lá que vem antes da competição, né, que é o de preparação, de ensaio e muito mais quando era em equipe, né, com relação ao Gafieira Brasil. Isso tudo
foi pesado assim com relação ao financeiro. Não posso deixar de falar da minha mãe também, né? Que ela deu um suporte muito forte com relação ao financeiro nisso. E, assim, isso também traz várias questões, né? Porque você nunca quer ser adulto e ser bancado pela sua mãe, muito menos pela sua sogra, né? Exatamente. E aí isso também vai trazendo pra gente aquela relação de divisão. Então ele não parou de fazer contrato, ao mesmo tempo eu fazia tradução online, mas a gente também precisava fazer o mínimo possível para poder treinar o máximo possível. E aí a gente foi equilibrando isso até que chegou um tempo assim que a gente realmente não estava conseguindo ter retorno financeiro com relação à dança. A gente até ganhou visibilidade, assim, com a questão da competição. Muita gente conheceu a gente, muita gente começou a chamar a gente para fazer alguns trabalhos, mas assim, nada uma coisa que era suficiente para a gente poder ter uma estabilidade. Sim, né? Sim. E isso, claro, traz questionamentos, né? Eu acho que esse é o grande questionamento, assim, da maioria das pessoas que querem viver de arte, que tem a ver com realmente você conseguir se sustentar disso, né? Porque a arte, ela te sustenta de muitas formas, mas às vezes o do dinheiro é a parte mais difícil. E isso foi um ponto, assim, não foi um ponto onde a gente pensou em desistir, mas foi um ponto onde a gente estava um dia no meio de um ensaio, né, naquele período onde ia começar a quarentena do Gafeira Brasil, e a gente estava no meio do carnaval, sem poder sair, porque a gente não tinha rolando dinheiro. Aqui no Rio, couro comendo, e a gente assim, não tinha como sair de casa, porque a gente estava zerado, e a gente resolveu ensaiar, né? Então a gente passou o carnaval ensaiando. E aí teve algum desses dias, né, nesse ensaio, devia ser segunda-feira de carnaval, domingo de carnaval, e a gente estava sentado na quadra lá de casa, lá do prédio, e a gente falou assim, cara, a gente precisa estabelecer um prazo para as coisas começarem a acontecer, né? Pra gente começar a poder trabalhar com isso, porque senão não faz sentido a gente o tanto de investimento. Investir e a gente não ter um retorno, né? Então a gente falou, cara, a gente precisa de um prazo, a gente precisa estipular uma data, né? A gente chegou até a falar em data. Mas a gente não falou data nenhuma, na verdade, né? Isso foi em 2016, lá no início, no carnaval. Nesse mesmo ano, pra quem não sabe, a gente ganhou muito poucas competições, né? A única competição que a gente venceu de verdade, assim, que a gente foi campeão, foi o Swing do Black, que foi a primeira que a gente participou. Sim. As outras, a gente foi vice em quase todas, né? Sim. Acho que a única coisa que a gente venceu foi por equipe em 2016, naquele ano mesmo. E, assim, isso também poderia ser uma coisa que pudesse trazer pra gente uma vontade de desistir, mas a gente não teve isso. Mas nesse período, durante a preparação, a gente teve uma pressão assim de, olha, a gente tá colocando tempo, dinheiro nisso, a gente precisa ter uma questão assim de retorno. E aí eu acho que isso trouxe pra gente um ponto de virada que estava muito relacionado à determinação, a foco, pra gente poder entender quais eram os próximos passos, né? Então a gente sabia que o campeonato não ia trazer pra gente resultado, a gente esperava. Sim, resultado assim, de trabalho, né? Ele traz um resultado de visibilidade. Isso foi super importante pra gente, esse processo, né? Muitas pessoas conheceram a gente nessa época, mas com relação a trabalho, a gente precisava de outras coisas. Então, eu acho que isso também, essa questão de prazo que foi falada ali, mas acabou não sendo falada, né, com a relação da desistência, a gente acabou conseguindo colocar isso como um empurrão, né? Tipo assim, e aí? Vai rolar? Não vai? Então vamos. Foi o gás, né? O gás que faltava para que a gente realmente conseguisse desenvolver ali e colocar meta, traçar objetivos, enfim, acho que foi uma série de coisas que a gente conseguiu visualizar e pensar a um longo prazo onde a gente queria chegar, né? Sim. E não só ficar ali esperando ver o que ia acontecer, né? Então a gente estava super focado na dança, né? Em melhorar nossa dança, em melhorar nossa performance com relação à competição. E chega uma hora que você começa a se perguntar por que eu tô fazendo isso, né? Porque assim, eu vou ser um dançarino, um exímio dançarino. E o que mais, né? Porque a gente precisa se sustentar, a gente precisa pagar conta, a gente precisa se alimentar. E essa relação, ela foi
muito importante, assim, pra gente poder falar assim, beleza, a gente tá aqui trabalhando todo dia, a gente tá gastando, né? Investindo 8 horas, 10 horas, sei lá, 6 horas, dependendo do dia, do nosso tempo de treino, com preparação para uma competição, que quando a gente chegar lá, mesmo que a gente ganhe, isso não vai ser uma garantia de nada. Então a gente precisa começar a determinar como é que vai ser o nosso planejamento daqui pra frente. Então, isso foi um momento onde a gente realmente sentou, colocou as coisas no papel e mergulhou de cabeça no treino, porque a gente sabia o porquê daquilo. Sim. E acho que foi graças a isso que a gente conseguiu que as coisas continuassem caminhando de uma forma um pouco diferente, né? Que a gente começou a ir atrás desses objetivos e não esperar. Então a gente começou a dar aula, né? A ter a nossa primeira turma regular, a gente começou a investir muito mais também na questão de ser professor, e não só o dançarino, não só na nossa dança pessoal, mas em como a gente poderia ensinar, né? Porque assim, eu acho que o grande barato é você ter essa diversidade ali, no sentido de eu sou professor, eu sou dançarino, eu sou artista, né? Acho que isso tudo vai se comunicando, né? E a gente precisa sempre potencializar. Então a gente entendeu que a gente precisava ir buscar em outros lugares para que a gente conseguisse desenvolver bem ali na nossa carreira, né? Que era o que a gente queria como objetivo, né? Trabalhar com isso, né? Viver disso, viver bem da dança, né? E trabalhar com o que a gente gosta, é claro. Assim, acho que isso é muito importante, né? Sim. Nesse mesmo ano, a gente realmente começou a ser chamado para alguns congressos no Brasil. A gente fez a nossa primeira turnê na Europa, a gente foi pro Japão, né? Sim. E isso realmente foi a gente não consegue definir um momento de virada, mas esse foi um ano onde a gente conseguiu se colocar verdadeiramente nos trilhos para poder conquistar as coisas que a gente gostaria que a gente almejava. A nossa mensagem aqui é que a gente entende, né, que o dançarino, ele é um artista, ele trabalha com o criativo, ele trabalha com a intuição, mas a gente também precisa ter esse lado de foco, de determinação, de planejamento, porque senão nada acontece. Isso aí. Isso foi um pouquinho do nosso início, né? Espero que vocês conheçam melhor a gente, né? Porque acho que isso é uma via de mão dupla, a gente está aqui sempre para trocar, então fique aí com a gente e é isso.